Primeiramente, bem-vindo ao segundo encontro do ciclo preparatório do Garotas STEM, que o tema de hoje é equidade, diversidade e inclusão. Agradeço a presença de a todos e todas vocês que reservaram o momento da manhã, ou para quem está no Reino Unido da tarde, para participar dessa conversa, dessa exploração aqui com a gente hoje. Meu nome é Luiz, eu sou responsável pela área de educação básica e educação não formal no Conselho Britânico das Américas, né? O que inclui 11 países em que o British Council atua, e originalmente eu sou do escritório aqui do Brasil, mas eu estou temporariamente nessa função, digamos que a gente chama de regional. Para mim é um prazer poder fazer essa abertura aqui, e agradeço a Alessandra, a Tamires, a Isabela, que fizeram esse encontro acontecer. Para quem não me vê, eu sou um homem branco, de barba ruiva, com sotaque paulistano, e falo aqui do meu apartamento no centro da cidade de São Paulo. Para quem vem chegando, por favor, deixa um oi aí para a gente no chat, fala um pouquinho de onde vocês estão falando, e que a gente vai querer saber um pouquinho mais de vocês. Para quem não conhece o Conselho Britânico, ou British Council em inglês, é a organização para as relações culturais e educacionais do Reino Unido, né, com atuação em mais de 100 países nas áreas de língua inglesa, artes e educação. Na região das Américas, que é onde a gente está, temos um especial interesse pelas áreas de STEM e que no que cabe à educação básica, trabalhamos cuidadosamente para fortalecer o trabalho de professores e professoras na sala de aula, para encantar meninas e jovens mulheres pelas áreas científicas e tecnológicas. O Garotas STEM é justamente uma de nossas ações mais queridas, por acreditarmos que é pelas mãos dos professores e professoras que esse encantamento acontece. Esse é o segundo encontro do ciclo preparatório do Garotas STEM, formando futuras cientistas, no qual oferecemos oportunidades a docentes de todo o Brasil a revisitar, né? Convidamos os docentes de todo o Brasil a revisitar e ampliar conhecimentos e também habilidades necessárias para que esse engajamento de meninas e jovens mulheres nas ciências e na tecnologia aconteça paulatinamente nas escolas. Trazemos para isso, a gente traz as ganhadoras do edital do ano anterior, né, contempladas pelo edital do ano anterior, assim como convidamos especialistas para refletir com a gente sobre os temas que dão corpo e alma ao Garotas STEM. Em especial, como eu já falei, o tema hoje é equidade, diversidade e inclusão, com convidadas da Inglaterra, da Paraíba e do Rio de Janeiro. E eu agradeço especialmente a Hilda, a Sandra e a Marjorie por aceitarem fazer parte desse encontro de hoje, em que a gente vai passar por conceitos e práticas que vão da inteligência artificial ao empoderamento, né? Então, espero que vocês gostem do encontro de hoje, que aproveitem para tirar suas dúvidas, para colocar questões que apertam no cotidiano da escola, das suas redes, do seu cotidiano enquanto professor e professora de educação básica. E também aproveito para falar que essa não é a única ação que o Conselho Britânico faz na área de educação básica e na área que a gente fala de equidade de gênero. Então, para além dos Garotos STEMs, eu convido vocês para conhecer um pouco mais o STEM Education Hub, que é uma parceria que a gente tem com o King's College de Londres, uma universidade super reconhecida internacionalmente, e também para ficar atento a futuros lançamentos. Por exemplo, que a gente lança um curso, né, uma parceria para a educação criativa com o Oi Futuro, em breve, ao longo dos próximos meses, assim como a gente lança também uma pesquisa muito bacana sobre o panorama do ensino de ciências no Brasil, em parceria com a Fundação Carlos Chagas. Convido vocês também a aproveitar um pouquinho os nossos recursos que já estão disponíveis no site do Conselho Britânico, como, por exemplo, a publicação Meninas na Escola, Mulheres na Ciência, e assim como as mais diversas ações que a gente tem no campo do ensino superior, por exemplo, em que a gente tem cursos, treinamentos, oficinas formativas e bolsas, programa de bolsas para mestrados nas áreas de STEM. Finalmente, em nome do Conselho Britânico, eu agradeço toda a equipe de produção, coordenação e implementação desse ciclo de encontros. Eu espero que vocês possam curtir muito essa atividade e que também se registrem e divulguem para as futuras atividades, né? A gente tem mais duas encontros para serem realizados, assim como atividades de mentoria. Então, a gente fica à disposição, eu vou ficar aqui a manhã inteira com vocês e espero que vocês aproveitem e curtam bastante esse momento. Queria chamar a Luísa e também, em nome dela, agradecer toda a equipe de produção, coordenação e implementação do ciclo de encontros preparatórios do Garotas STEM. Muito obrigado e fico aqui com vocês.
Muito obrigada, Luiz. Bom dia a todas e todos. É com imensa satisfação que abrimos essa segunda sessão preparatória para o projeto Garotas STEM. Né? Como o Luiz falou, o tema hoje é equidade, diversidade e inclusão na educação. Eu gostaria de agradecer todos que estão aqui presentes. Né? Eu sei que a gente tem muitas coisas acontecendo virtualmente, né? Mas vocês terem se dedicado esses minutos, essas 2 horas para estar hoje aqui presente nessa sessão. Gostaria de agradecer toda a equipe do British Council, também a equipe da Tal Sustentabilidade e a minha colega, que é a professora Carolina Braga, que está, então, como especialista dessa sessão e ajudou, né, a constituir, né, os palestrantes envolvidos, então, nessa sessão. E, obviamente, todos os palestrantes convidados que aceitaram prontamente o convite. Eu gostaria de fazer alguns avisos, então eu vou compartilhar aqui uns slides com vocês. Então, antes de eu falar um pouquinho desse compartilhamento, eu gostaria de fazer uma autodescrição. Então, eu sou uma mulher branca, cabelo castanho escuro, cabelos cacheados, estou no Rio de Janeiro, né? Eu sou professora da UFRJ, no campus Duque de Caxias, e espero que seja uma excelente sessão, né, para vocês nessa manhã aqui com a gente. Só para reforçar que essas sessões de treinamento essas sessões de formação começaram na semana passada, no dia 17 de novembro, né? O link da gravação já está disponível no canal do YouTube, que vocês vão receber no chat, né? Então, a gente teve como especialistas no tema de importância de projetos que incentivem meninas e mulheres em STEM, as doutoras, né? Maria Augusta Arruda Bullock, a Luciana Frigo e Eliade Lima. Então, elas discutiram inúmeros projetos e ações que podem ser desenvolvidas na educação básica e também no ensino superior para estimular que meninas e mulheres, então, procurem projetos, se envolvam em carreiras da área de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Então, foi um encontro super bacana, eu recomendo a todos que não assistiram que acessem esse conteúdo que está disponível. A sessão de hoje, então, a gente tem as convidadas que eu vou apresentar logo em seguida, que é a Marjorie, Sandra e Hilda, e a gente ainda tem 2 encontros em dezembro. O primeiro, a terceira sessão de formação, que será realizada no dia 1º de dezembro. Atenção para o horário, então vai ser à tarde, a partir das 14 horas até às 16, e o tema é combate à desinformação e importância do ensino investigativo na escola. E na sexta-feira, no dia 3 de dezembro, a gente vai ter uma mentoria mais curta, de 1 hora, para os interessados. E na semana seguinte, no dia 8 de dezembro, a gente vai ter a 4ª sessão de formação sobre escrita, desenvolvimento e financiamento de projetos. A gente tem, então, vários convidados para essa sessão e também tem uma sessão de mentoria na sexta-feira, também à tarde, com duração de 1 hora. Então, essa sessão eu acredito que tem uma grande procura, né, que auxilia, então, a todos que queiram desenvolver projetos ou que já estejam desenvolvendo e precisem de algum auxílio, né, dicas de como desenvolver esse projeto de uma maneira adequada. Então, eu gostaria, então, de falar um pouquinho desse tema da sessão de hoje, que é a equidade, diversidade e inclusão na educação. É um tema extremamente relevante, principalmente na situação atual que a gente vive, né? Esse momento de pandemia reforçou ainda mais as desigualdades, né? E com isso a gente tem à tona mais discrepâncias, mais diferenças, mais equidade, né? E falta de inclusão, então, na educação. Então, a gente tem especialistas que falarão hoje sobre esses temas, né? Eu espero que as apresentações de hoje inspirem vocês a desenvolver atividades, novas atividades e continuar projetos que vocês já estejam atuando nas escolas, que promovam, então, ainda mais a equidade, a diversidade e a inclusão na educação, né? Então, sempre com ênfase ou com foco em atividades focadas para meninas na ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Então, com isso, eu gostaria de apresentar agora a nossa primeira palestrante, que é a professora Marjorie Cristiane da Costa Abreu. Ela é da Universidade Sheffield Hallam University, do Reino Unido. Ela é docente permanente da universidade, graduada em Ciência da Computação e possui doutorado em Engenharia Eletrônica. Então, sua pesquisa foca em inteligência artificial ética
aplicada em diferentes áreas, né, como, por exemplo, segurança da informação, vigilância, identificação de predadores e fake news em redes sociais. Ela atualmente trabalha como tutora de pós-graduação de pesquisa e comunicação de informática, participa, então, ativamente da Comissão de Segurança da Informação da Sociedade Brasileira de Computação e tem inúmeros artigos científicos, né, e orientações já desenvolvidas. Ela é feminista e ativista das mulheres nas exatas. Então, Marjorie, muito obrigada pela participação, bem-vinda à sessão e bom dia a todos. Obrigada, Luísa, é um prazer, eu queria dizer que é um prazer estar aqui participando dessa série de seminários, série de discussões que são essenciais para a gente avançar na educação, não só no Brasil, mas no resto do mundo. Então, eu fiquei muito satisfeita de ver vários nomes conhecidos meus, Luciana Frigo, Lara, que vai falar com vocês na semana que vem, que são pessoas que estão tentando atuar aí na área da computação e da tecnologia, certo? Então, pessoal, hoje o que eu queria trazer para vocês, e já eu vou compartilhar os meus slides, mas antes eu queria fazer uma descrição minha, né? Então, eu sou uma mulher negra, de pele clara. Eu tenho 1,53 m, então eu sou bem pequenininha. Sou natural de Natal, no Rio Grande do Norte. Então, vocês devem estar escutando aí o meu sotaque bem nordestino de Natal. Eu estou, no momento, eu uso óculos, estou usando óculos, eu estou com uma blusa cinza e um blazer preto, e estou falando da cidade de Sheffield, que é onde eu moro, no Reino Unido. E exatamente dentro da universidade, né? Eu estou nesse momento na minha sala dentro da universidade. O que eu trouxe para vocês hoje foi quando o pessoal entrou em contato comigo para trazer esse tema, né, de inclusão e igualdade. Eu fiquei pensando, porque a minha pesquisa, como foi falado, ela foca em inteligência artificial ética. E a inteligência artificial hoje, ela está muito popularizada. Então, todo mundo acha que ela é uma mágica que vai resolver todos os problemas. E não é bem assim. É uma tecnologia muito poderosa que pode fazer muito bem para a gente quando ela é usada da maneira correta, mas que tem a tendência das pessoas usarem ela de uma maneira muito errada. E isso causa, com certeza, desigualdade. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês, e aí eu já de antemão peço para que quem tiver dúvida, quem quiser perguntar qualquer coisa, já coloca a sua perguntinha aí, que eu vou tentando no chat, né, que vocês têm acesso, que eu vou tentando responder na medida que eu vou falando na apresentação, certo? Para a gente não perder tempo e não desviar muito do assunto. Então, vou compartilhar aqui uns slides no momento e vamos começar a nossa conversa, né? Então, o que eu trouxe para vocês, como eu falei, é como a inteligência artificial pode ser usada de maneira a disseminar essas desigualdades que a gente já falou aqui. A primeira coisa que eu queria trazer para vocês, isso é muito importante, vocês sendo pessoas, né, que trabalham em escola diretamente ou indiretamente, então vocês têm um público-alvo que é formado por pessoas vulneráveis, né? Eu não sei se todo mundo aqui, eu estava vendo nos chats, nas postagens das apresentações, se todo mundo, tem muita gente de universidade, mas eu vi muita gente de escola, né? Então, o pessoal da universidade já pega jovens adultos para trabalhar, mas as escolas não, vocês realmente estão tratando com vulneráveis. E aí, quando a gente pensa que tudo que a gente faz hoje é online, é com a tecnologia, né? Então, a gente tem que entender que na hora que eu aceito usar aquela tecnologia, especialmente em falando de smartphones, então aquele telefone, né, o iPhone, o Samsung, o que seja, ele vai fazer com que você tenha que aceitar alguma coisa para você poder usar aquela tecnologia. Certo? Então, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês é essa noção de que a gente está usando muita coisa sem entender. E isso é importantíssimo que vocês tragam esse tipo de discussão para a sala de aula, certo? Quando o aluno usa o Instagram, por exemplo, que é um aplicativo muito popular, ele está dando muitos acessos para aquela empresa gigante ter
ou ver coisas dentro do celular dele que a criança e o adolescente ele não vai ter noção. E ele não entende as implicações indiretas e diretas disso daí, na hora de que ele dá essa autorização. Então, é essencial que quando vocês estiverem falando de tecnologia em sala de aula, vocês levem isso em consideração. Vocês discutam os termos de uso de uma tecnologia, por que é importante você entender, não a parte jurídica da coisa, mas o que é que esse aplicativo está tendo acesso, o que é que está acontecendo ali na hora que você que você aceita aquilo ali, né? Na hora que você vende a sua alma, eu gosto de dizer, para a empresa de tecnologia, certo? Então, isso é a primeira coisa. Então, tudo que a gente usa de tecnologia vai necessitar que a gente autorize que essa tecnologia seja usada. Que a gente dê esse consentimento. E esse consentimento, na grande maioria das vezes, ele não é explícito e não é evidente que ele está tendo acesso. Juliana já está perguntando aqui, mas todos os apps pedem o acesso. Sim, Juliana, todos os apps eles vão pedir esse acesso, e você vai ter que dar, porque isso faz parte na hora que você desenvolve uma solução, uma aplicação, você tem que ter, é tipo um contrato, né? Eu não estou pagando a tecnologia, mas a tecnologia, para você usar ela, você tem que dar alguma coisa, tem que ter algum retorno ali. Em geral, esse retorno, esse pagamento que você faz, que você aceita, Juliana, é feito em dados. E o dado, no contexto da inteligência artificial, ele é central. Então, a gente vai avançando aqui para a gente falar sobre essa vida virtual. Infelizmente, por causa da pandemia, foi muito exacerbado isso. A gente passou a viver basicamente virtualmente, né? E eu não sei vocês, eu não sei como é que vocês estão, como é que está a situação no Brasil agora, mas aqui no Reino Unido, onde eu moro, eu ainda não me sinto confortável e eu sinto que eu perdi muito traquejo social de interagir com as pessoas, porque eu basicamente passei 2 anos vivendo online, dando aula online, fazendo compras online, conversando com as pessoas online, comemorando aniversário online. Então, isso foi aí que a gente viveu. E aí, nessa hora que a gente está exposto às coisas online, né? Partindo do princípio que eu autorizei que aqueles aplicativos tivessem acesso aos meus dados, eu também sou exposta a muita coisa na internet. E na internet, hoje, existe toda uma discussão legal do ponto de vista de quem deve regular as coisas online, né? A internet. A internet é uma coisa completamente internacional e os países ficam tentando quebrar a cabeça para entender como é que essas coisas se interpretam, se tem um crime num canto, onde é que esse crime vai ser julgado e assim por diante. Uma coisa muito, muito presente no dia a dia, que vocês devem ver completamente aí, na vida de vocês, principalmente se vocês tiverem, vocês que dão aula em escola, né? Vocês devem ver as crianças e os adolescentes imersos completamente nas redes sociais, que eu acho que é o principal ponto aqui que eu queria trazer para vocês, a ligação dessa disseminação de aumento de desigualdades dentro das redes sociais, quando a gente pensa em vulnerável, né, que é criança e adolescente. Então, na hora que você tem acesso à rede social, você está exposto a muita coisa, coisas boas, coisas muito boas e coisas muito ruins. Porque não existe essa legislação, apesar de a gente ter o Marco Civil da Internet, ter a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor recentemente, no Brasil, existe discussão, por exemplo, de uma regulação para o uso de inteligência artificial, mas ela não está em vigor ainda. Então, os malefícios do uso disseminado das redes sociais, ele está aí para todo mundo ser submetido, basicamente. Então, se você está na rede social, você vai estar exposto a esse compartilhamento de coisas que muitas vezes você não é para estar vendo, principalmente se você é um vulnerável, e aí você está usando aquela tecnologia, né? Então, o segundo ponto que eu vou trazer para vocês repetidas vezes durante a minha fala é a questão da rede social e o uso da inteligência artificial dentro da rede social, certo? Então, quando a gente pensa em espaço, cyberespaço e em espaço da internet, é importante que a gente fale de alguns termos que são técnicos, mas que hoje todo mundo já meio que escutou, né? Então, a gente tem internet, a gente tem web, a gente tem edge, fog, a gente tem cloud, né? As coisas estão na nuvem, a gente salva as coisas na nuvem. A gente tem 5G, que foi uma grande polêmica, pelo menos em alguns países do mundo, sobre 5G causa Covid, né? Aquela loucura lá. E aí a gente tem a inteligência artificial, aprendizado de máquina, que é o famoso machine learning.
A gente tem variações do aprendizado de máquina, deep learning, algoritmos, automação. Então, a gente tem todos esses termos que são ligados com a tecnologia e que a gente usa, a gente vê todo dia, mas não entende exatamente. Então, aqui, eu queria só, de uma maneira bem simples, dar uma explicação geral. Vamos dar uma aula aí de ciência da computação, um crash course em 2 minutinhos. Então, tecnologia é duas coisas, são duas coisas. É o software, que é a coisa abstrata, é o que eu crio quando eu escrevo um algoritmo é uma receitinha. Então, tudo que o computador faz, ele faz porque alguém mandou. Então, uma pessoa escreve lá os passos que ele tem que fazer. E aí, o computador executa aquilo ali. O computador não decide nada. Quem decide é a pessoa que escreve o algoritmo. Então, você tem o software, que é a manifestação do algoritmo. Então, quando eu escrevo o algoritmo, o resultado do algoritmo é o software. E para esse software existir, eu tenho que ter um hardware, que é a coisa física. Então, se você está aí no seu celular, o celular em si, o negócio que você pega, é o hardware. A telinha que você está vendo ali no seu celular é o software. E isso daí é essencial que a gente entenda. Então, tudo da tecnologia tem que ter os dois. Quando a gente pensa que a gente está salvando as coisas na nuvem e a gente não vê a nuvem, a gente tem essa falsa sensação de que as coisas não existem, mas elas existem e elas estão sendo salvas em lugares físicos que muitas vezes são fora do Brasil. Então, essa é uma discussão que eu acho essencial, que é importante que vocês tenham dentro de sala de aula, né? Falando sobre tecnologia. Tá, a tecnologia hoje, ela não está no Brasil. Na hora que você acessa as coisas ali no seu celular, por exemplo, a informação ela tá sendo veiculada por vários lugares do mundo, porque é assim que as coisas funcionam, a tecnologia, a internet. Então, essa explicação, essa discussão de como você entender qual é o problema de você estar salvando coisas no seu celular, salvando coisas na nuvem, questão de privacidade, tudo isso está ligado com o uso da tecnologia. A Silvana perguntou, como a inteligência artificial pode contribuir para a ciência? A inteligência artificial, vou falar mais um pouquinho do uso dela, Silvana, mais para frente, ela pode contribuir eu não tenho nem como enumerar, muitas maneiras muito positivas. Então, ela pode identificar desigualdades em bases de dados, viés, ela pode acelerar processos que são bem definidos, certo? Ela pode fazer de muitas maneiras, mas eu chego já lá, Silvana, nessa parte da explicação da inteligência artificial. Primeiro, eu queria identificar essas coisas. Então, eu tenho o algoritmo, tenho o hardware e tenho o software. O software é a manifestação física, a manifestação do algoritmo, e o hardware é onde está acontecendo. A inteligência artificial, ela é uma coisa lá, é um algoritmo que consegue tomar decisões baseados em dados históricos. Então, quando eu tenho a tecnologia, vamos chamar assim de tradicional, ela vem com uma sequência de passos simplesmente. Então, a tecnologia tradicional, quando você vai no banco que tira lá dinheiro, aquilo ali não tem nada inteligente, não. Eu simplesmente estou fazendo cálculos matemáticos simples que não tem tomada de decisão. Quando a gente pensa na inteligência artificial, a gente tem uma variação nesse sentido aí. A gente tem uma tomada de decisão que usa dados históricos. E é esse ponto que eu gosto de trazer em relação à disseminação das desigualdades. Porque quando eu tenho dados históricos, a escolha desses dados ela é essencial para que a gente possa entender como isso daí vai impactar nas nossas vidas, certo? O Luiz está falando aqui, se não me engano, tem gente na rede de São Paulo usando IA para prever evasão e abandono escolar. Exatamente, você pode usar isso, mas aí, Luiz, quando você faz esse tipo de predição, você tem que tomar muito cuidado com qual é o dado que você está usando, né? Porque você pode focar em alunos que são carentes e que eles têm outras coisas que estão influenciando ali naquela tomada de decisão, sem necessariamente você ter a visão completa do problema. E isso daí, por si só, é uma coisa muito problemática quando você tem essa questão dos dados, né? Eu tenho que escolher os dados. Quando eu estou usando inteligência artificial, se eu tiver dados bons e que sejam representativos do meu problema, eu vou ter potencialmente uma solução que vai ajudar e vai contribuir para a ciência, como a Silvana estava perguntando. E isso é independente da aplicação. Se é ciência, se é medicina, se é história, se é qualquer outra ciência, lei, qualquer coisa, onde eu conseguir botar a IA, se eu não tiver dados que sejam representativos, eu vou estar disseminando de alguma maneira alguma desigualdade, certo? A Patrícia perguntando, essa escolha é com base na frequência dos dados históricos
Ou seja, ato mais frequente e maior probabilidade? Não, Patrícia, não necessariamente tem a ver com a frequência. Quando a gente pensa em dados, né, que é a informação aqui que eu estou falando para vocês, é mais em quão representativo daquele problema aquele meu dado é. Então, vou dar um exemplo lá da evasão, que o Luiz Perry falou, né, que ele disse que estavam fazendo predição de evasão. Se eu simplesmente estou contando ali que o aluno, que eu tenho dados históricos de uma escola específica, né? E aí eu vou olhar para todos os alunos que desistiram, que sumiram da escola. Se eu olhar simplesmente para idade e para, sei lá, só para a idade e para o bairro que a criança mora, né? E aí a criança foi, aquele grupo de crianças lá que eu estou usando como meus dados históricos, eles todos sumiram, desistiram de ir para a aula. Se eu olhar somente para a idade e para o bairro, eu não vou estar levando em consideração, por exemplo, a escolaridade dos pais, o fato dos pais estarem empregados ou não, a questão do ambiente que eles moram, porque o bairro em si não necessariamente ele vai representar a realidade daquela criança, né? Então, é um processo de engenharia de dados que você tem, Daiane, perfeitamente a transversalidade da raça, gênero e classe, como dizia já a Angela Davis, né? Isso tudo tem que ser levado em consideração. Ele tem que ser é um nome da área dentro da inteligência artificial que faz isso, é engenharia dos dados, né? Então você tem que ter muito cuidado quando você escolhe isso daí. E aí eu vou falar já mais para frente qual é o grande problema do uso da IA do jeito que ela está sendo feita hoje. Porque as pessoas elas não têm essa sensibilidade e o treinamento, por exemplo, que eu dou para os meus alunos quando eles estão fazendo mestrado, doutorado, enfim, nessa área de ciência de dados, certo? Então, a informação, ela é essencial. Ela é essencial para fazer o bem e ela é essencial também se a minha intenção, de alguma maneira, direta ou indireta, é disseminar essa desigualdade, certo? Além disso, quando a gente pensa em crianças, a gente tem a pressão social, né? Infelizmente, a gente vive num mundo capitalista que tenta colocar todo mundo dentro de caixinhas, né? Então, eu tenho a menina, ela nasce para ser mãe, ela nasce para brincar de boneca, todas as mulheres gostam de rosa, e a mulher tem que sentar com a perna fechada, e ela tem que gostar de cozinhar, ela tem que gostar de cuidar de casa, ela tem que ter o cabelo comprido. Então, todas essas pressões sociais que são naturais da sociedade, infelizmente, elas vão estar embutidas, elas vão estar ali naqueles dados que eu vou usar para criar a inteligência artificial. Então, um caso clássico, né, que a gente tem na área de computação. Quando eu falo da computação, porque é a minha vida, né? Eu faz 20 anos que eu já trabalho nessa área e eu sofri todos esses preconceitos aí que a Luciana já deve ter falado para vocês semana passada, que a Lara com certeza vai falar para vocês no próximo encontro. Então, a gente é muito questionado o tempo todo quando a gente escolhe uma área de exatas. A gente mulher, né? Você, primeiro, entra num ambiente muito hostil, você se vê muito diferente, dependendo da região do país e da sua raça, né? Da sua cara, das suas características, você vai realmente ser diferente, não só pelo seu gênero, mas também pela sua cor, pela sua classe social. E se você for para uma instituição pública, ainda, né, a gente ainda está tendo essa mistura de pessoas de classes diferentes, e aí você às vezes você tende a se sentir mais inferior ainda, né, por causa da questão social. Então, tudo isso tenta colocar a gente em caixinhas. E esses dados, esses dados históricos, eles vão conter esses preconceitos também, né? Então, os dados, eles são criados por pessoas, dados, né, de coisas relacionadas ao social. Então, análise, qualquer coisa que eu faça em escola, usando inteligência artificial, ele vai ter esse viés de gênero, raça e classe. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora que eu estou desenhando o meu modelo inteligente, para que a predição que ele vai me dar, ela leve em consideração todos esses viés que vão naturalmente existir nos dados. A Ana está dizendo aqui, Marjorie, você está colocando o dedo nas feridas da sociedade atual. Parabéns Obrigada, Ana. Mas essa é o meu objetivo de vida, né? Deixa eu só complementar uma coisa que a Juliana está perguntando aqui.
ela está perguntando se o viés é dado pelo programador. Não necessariamente, Juliana. O que é que acontece? Deixa eu tentar explicar de uma maneira bem simples o que danado é o algoritmo, né? O algoritmo, ele é uma sequência de passos. Quando eu penso no algoritmo de inteligência artificial, ele ainda assim, ele é uma sequência de passos. Mas ele é uma sequência de passos que tenta separar classes de dados. Então, diferentemente do algoritmo que vai me fazer uma receita de bolo, por exemplo, que eu tenho lá, eu boto a farinha, depois eu boto o leite, depois eu boto o ovo, e aí eu misturo, e aí eu boto açúcar e tal. Aquilo ali vai dar um bolo, certo? Quando eu estou pensando no algoritmo de inteligência artificial, na hora que eu estou tentando separar esses dados, esse grupo de dados que eu tenho, ele vai levar em consideração que vou ter dados muito parecidos e dados muito diferentes. Então, esse viés, ele está na hora que eu tento separar os dados. Isso não é feito pelo programador. O programador diz assim, você vai seguir essa fórmula matemática para separar os dados. E aí, o algoritmo é que vai separar os dados. Não é a maneira como o algoritmo é escrito, mas sim os dados. Se eu tiver dados que são representativos, essa separação vai ser realista e vai ser justa. Se eu tiver dados que têm viés, essa separação vai conter o viés. Então, a não ser que o programador vá lá e escreva. Se a pessoa for preta, a pessoa não vai ser selecionada para a vaga de trabalho. Se não está escrito isso no algoritmo, que normalmente não está, o viés não é do programador, o viés está no dado. Onde é que você pode achar viés que é humano, que seria explicitamente humano? É na hora que você faz a engenharia dos dados, ou seja, na hora que você escolhe qual é o dado que é representativo para o problema que você quer resolver. Então, se você tem uma pessoa fazendo a engenharia dos dados, que ela não entende esse viés, ou que ela propositavelmente vai tentar enviesar, na hora que ela está selecionando os dados, aí isso pode sim resultar num modelo que vai ser enviesado, ou seja, o resultado daquele negócio que vai lhe sugerir a tomada de decisão, ele vai ser enviesado, certo? Então, assim, é muito importante que a gente entenda que a grande maioria das vezes, o viés, ele não é do programador. Tem um termo que eu odeio, que o pessoal usa, que é preconceito algoritmo. O coitado do algoritmo não tem nada a ver com isso. A culpa é do dado. A culpa é sempre do dado, assim. Eu nunca vi nenhum exemplo de nenhum problema que eu fui analisar que a questão era realmente do algoritmo, certo? Quando a gente pensa nas redes sociais, aí eu queria trazer um pouquinho de volta para o tema inicial, que é a questão de IA, redes sociais e a influência disso para as crianças que vocês estão interagindo. A gente tem muitas tecnologias de IA e elas já foram testadas de várias maneiras. Então, tem casos do Instagram que propaga, né, discurso de ódio contra as mulheres, que faz as mulheres se sentirem gordas e fazerem coisas absurdas. Você tem questões relacionadas aos meninos também, que vão propagar masculinidade tóxica, e você tem também algoritmos que foram testados em redes sociais que são clássicos. Então, por exemplo, você tem um caso clássico do Twitter. O Twitter criou um robozinho. O que é um robô? É um algoritmo que tem uma inteligência artificial ali por trás. Esse robô, ele não precisa ser físico, ele pode ser um robozinho, tipo um bot, né? Tipo aquele bot que você fala quando você vai no banco. Então, o Twitter, ele criou esse bot e botou lá, criou uma conta com esse bot, e esse bot, esse robozinho, ele ia interagir com as pessoas. Depois de um dia, o robô, ele foi tirado do ar, por quê? Porque ele estava propagando discurso de ódio, ele tinha virado um robô nazista, estava com ódio aos negros, estava fazendo muitos comentários misóginos, exatamente, muita coisa, que ele aprendeu com os usuários. Ou seja, o viés, ele está nas pessoas. A Maria está perguntando, mas mesmo sem viés, o algoritmo tende a manter um status quo, não? Digo, discursos de ódio, se predominantes, tendem a ser reforçados e retroalimentados, mas, Maria, isso não é o algoritmo, isso é o dado, entendeu? A grande maioria das inteligências artificiais, elas não são retroalimentadas. É uma solução que você cria com um conjunto de dados específico, e você começa a usar. Se ela precisar ser atualizada, você tem que criar um modelo novo, com um novo conjunto de dados. A grande maioria das IAs que estão sendo usadas aí, elas não são retroalimentadas. Então, ela efetivamente, o viés, ele não existe não ter viés.
na inteligência artificial, porque você sempre vai ter o dado, e aí na hora que você cria o modelo, o dado vai estar lá, certo? Então, é importante que vocês entendam isso aí. A Rafaela está perguntando aqui, não há um caminho para algoritmos serem criados para lidar com viés desses dados? Existe uma área da inteligência artificial chamada de aprendizado não supervisionado. Esse modelo, ele acha viés. Só que qual é o problema? O modelo do aprendizado não supervisionado, ele é caro e ele dá muito trabalho, ele precisa de muito trabalho do especialista, no caso, por exemplo, eu trabalho com aprendizado não supervisionado. Eu tenho um trabalho, alguns artigos, eu orientei alguns alunos, que eles analisam, alguns alunos ainda estão trabalhando, viés em decisões judiciais, viés de gênero e de raça. E eles usam essas técnicas exatamente para isso, para identificar se eu consigo achar o gênero ou a raça daquele indivíduo que está sendo processado, simplesmente olhando outras características que não são gênero e raça. E isso você consegue identificar. O que não é tão simples é você remover esse viés, certo? Essa remoção dos vieses, eles não é uma coisa muito simples. Você identificar que tem viés é relativamente simples, certo, Rafaela? Espero que eu tenha explicado. Uma outra pergunta que foi feita pela Daiane, que é mais a questão da criação das bolhas ideológicas. O algoritmo não contribui? Contribui. E aí eu vou falar um pouquinho exatamente sobre as bolhas ideológicas agora. Então, essa mineração dos sistemas, que ela é feita, né, principalmente nas redes sociais, ela junta as pessoas que têm interesses muito parecidos. E esses interesses, eles são extraídos usando dados. Então, eu tenho lá, Marjorie, vou lá na minha conta de Facebook. E aí eu começo a curtir um monte de coisa na minha conta de Facebook. E aí, o que é que o algoritmo vai fazer? Ele vai olhar o que é que eu estou curtindo, vai ver se a Patrícia de Souza está curtindo coisas parecidas, e aí as coisas que ela curtiu, que eu não curti, o algoritmo vai me mostrar, e as coisas que eu curti e que a Patrícia não curtiu, o algoritmo vai mostrar para a Patrícia. Então, eles vão criando, o algoritmo efetivamente cria as bolhas ideológicas, mas isso tudo é usando os dados, né? Então, a gente está alimentando as redes sociais para que elas criem as bolhas ideológicas. Na hora que a gente está usando, do jeito que a gente está usando hoje, e sem regulação, sem com que as grandes empresas sejam obrigadas a não usar esse algoritmo, porque as redes sociais elas podem existir sem esse algoritmo. Inclusive, elas existiam sem esse algoritmo no início. Então, se eu tirar esse algoritmo, a rede social ainda vai estar lá. Eu ainda vou conseguir entrar em contato com meus familiares, meus amigos e tudo, mas eu vou tirar essas bolhas que são criadas, certo? Qual é o problema? A Gabriela está perguntando aqui qual é a solução para esse problema. Gabriela, a solução é a gente destruir o capitalismo. Não existe uma solução simples. A solução que eu vejo, e aí eu tenho um projeto de pesquisa junto com o pessoal da área de direito, é regulamentação. A gente tem que regular as empresas, não a tecnologia. A gente tem que regular as empresas e a maneira como essas empresas ganham dinheiro. Porque, efetivamente, criar as bolhas ideológicas, ou seja, fazer essa mineração dessas pessoas e juntar quem está tendo interesses parecidos e separar quem tem interesses diferentes, isso daí é o que faz as empresas ganharem dinheiro. Então, assim, é muito difícil sem ter esse tipo de regulamentação, a gente conseguir fazer alguma coisa, certo? Queria só trazer aqui para vocês um livro que eu recomendo demais, que ele explica muito bem, é um livro curtinho, eu sei que aqui a capa dele está em inglês, mas ele tem a versão em português, ele tem a tradução, que é a Era do Capitalismo de Vigilância, que ele explica explicitamente o que é que acontece nas redes sociais e como os dados, que basicamente tudo é dado, como esses dados são usados para ver a gente como produto. Então, é muito importante que vocês tenham consciência de que isso daí efetivamente está acontecendo e tragam essa discussão para a sala de aula, porque a gente precisa treinar as novas gerações, e aí a gente, cada um no seu quadrado, né? O pessoal que está em escola tem que tentar iniciar essas discussões com as crianças, o pessoal que está nas universidades tem que manter essa discussão com os jovens adultos, para que a gente, eventualmente, consiga ter força social, força de grupo, e fazer com que essas empresas realmente tentem, né,
sejam chamadas para responsabilização. Então, é importante que a gente entenda que isso daí. Então, eu recomendo demais, esse livro é muito bom. E aí, só para trazer pontos gerais que seria importante que vocês levassem para discussão dentro de sala de aula, né? Então, o viés em bases de dados, tudo na IA é base de dados. Tem viés nas bases de dados. Então, esse tipo de discussão, que os filtros do Instagram, o que é que eles estão fazendo ali, e toda essa pressão social está associado com os vieses nas bases de dados. A gente tem que entender também que a tecnologia ela é designada para criar, para solucionar problemas das pessoas brancas de classe alta, héteras, blá, blá, blá. Então, todo mundo que não tem essas características que são socialmente aceitas, elas não vão estar contempladas. Vou dar um exemplo clássico, a gente está aqui no Zoom, certo? Se eu botar o fundo do Zoom, por causa da minha cor da pele e por causa da cor do quadro que tem aqui atrás da minha sala, o fundo do Zoom não funciona direito, porque ele não foi treinado com gente com a pele da minha cor. Ele é treinado com o pessoal, os modelos, eles são criados com pessoas brancas, né? Pessoas de pele clara. E aí, esse background do Zoom, ele funciona muito bem para essas pessoas, mas não para todo mundo, né? Então, outro exemplo clássico de problemas da tecnologia em relação à raça. Não sei se vocês viram, se saiu isso no Brasil, mas teve muita gente aqui no Reino Unido que morreu ou que demorou para ser atendido, porque o oxímetro, que é o que mede a oxigenação do sangue, ele foi feito para pessoas brancas. Então, o oxímetro, o que é? Ele é um leitor óptico, ou seja, ele olha o fluxo sanguíneo, é uma câmerazinha que mede o fluxo sanguíneo e o oxigênio no sangue de peles brancas. Então, se eu tenho uma pele escura, eu não vou conseguir medir direito, porque ele foi treinado com peles claras. Então, tudo isso já é o que é a tecnologia sendo criada para solucionar problemas de pessoas brancas, porque né, é o que é demandado. Então, eu tenho faces, a questão das faces, reconhecimento de face é um problema gigante, é uma das coisas que eu estou focando bastante agora. Reconhecimento de face usado pela polícia, o que é absurdamente preconceituoso, certo? Eu tenho problemas no design, no desenvolvimento desses modelos. Então, na hora que eu tenho um modelo sendo feito por uma pessoa que não tem o treinamento adequado, essa pessoa não vai entender o resultado e aí vai achar que o modelo está funcionando, mas efetivamente o modelo não vai estar. A questão do capitalismo, né? O capitalismo ele é um grande fornecedor, ele dá muito suporte para esse tipo de tecnologia que discrimina, porque a discriminação é muito lucrativa, certo? E a questão da face de maneira geral sendo usada, que não era para ser usada de jeito nenhum, certo? E aí alguns pontos sociais, e aí daqui a pouco eu vou falar também sobre questões políticas e questões sociais, né? Então, várias coisas que dá para a gente discutir, que vocês, enfim, vocês vão ter acesso ao material depois, vocês podem entrar em contato comigo para conversar depois, mas a questão dos robôs, né? O uso indiscriminado, a questão militar, né? A tecnologia sendo usada para militarização, e desigualdade que está sendo rodada por muitas vezes pela questão do viés, a questão dos erros. Então, todo modelo de inteligência artificial tem erro, e esses erros, né, vão estar ali sendo propagados, e a gente tem que entender o que é que significa os erros. A questão do emprego, né, na hora que eu tenho tecnologia, muita gente vai perder emprego, isso é uma questão, a gente precisa discutir, é uma questão política, a gente deveria estar implementando a tecnologia desse jeito, e as questões essenciais de segurança e privacidade. Outros pontos sociais que eu queria trazer, e que aí tem muito a ver com a vida, com a realidade de quem está nas escolas, né? É a questão do cyberbullying, isso é um grande problema, a gente tem vários casos em vários lugares do mundo, não só, enfim, no Reino Unido ou no Brasil, de crianças se matando porque elas sofrem bullying, e esse é um problema muito antigo. Eu me lembro quando eu estava na escola, não existia o cyberbullying, mas o bullying já era uma coisa, então já tinha, né, muito problema aí. A questão dos conteúdos sensíveis, então as redes sociais, elas escondem muito. Você não tem muita noção se você tem filho e se ele está acessando, porque a maneira como as redes ganham dinheiro, enfim, disseminando essa informação, e para eles é muito melhor que a criança tenha acesso ao conteúdo sensível do que não tenha, porque isso vai ajudar, vai engajar, enfim. Vírus, né? Tem muitos problemas associados com ransomware, então a gente não entende
o que é que a gente está clicando e a gente vai e clica, né? Isso aí não necessariamente está associado às crianças, mas muito aos adultos que não são nativos digitais, né? A gente tem as questões das fake news que davam uma sessão completa, que é o que a Lara vai falar semana que vem. Então, fake news é um problema de análise crítica que a gente não está treinando muito bem as crianças para ter esse entendimento crítico. Um problema muito grande aqui onde eu estou, por exemplo, é a questão do grooming, né? Então, tem muita gente, muitas crianças que são recrutadas através de redes sociais, né? Tanto para ser terrorista, enfim, recrutamento mesmo. A gente tem, né, a grande discrepância aí, eu tenho muita sensibilidade em relação aos cuidadores, né, das crianças de hoje em dia, porque as crianças hoje, elas são nativos digitais e os pais não, então essa diferença de geração, ela acho que nunca foi tão grande como ela é agora, então tem muitas crianças que sabem muito mais de tecnologia do que os pais. A questão do conteúdo, né, de propaganda direcionado, que é podre, não é para ser proibido de todo jeito, mas, enfim, não é. E a questão da vigilância, que a gente já falou aqui, né? Então, termino minha fala por aqui. Espero que não tenha dado nó na cabeça de vocês, mas, enfim, tenha despertado entendimento e curiosidade para vocês saberem mais. Então, estou me colocando aqui à disposição. Espero que todo mundo tenha gostado. Obrigada pelas perguntas. Patrícia, talvez a gente seja contemporâneo mesmo, viu? Não sei não. E espero que tenha ajudado aí na discussão. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada, Marjorie, pela fala extraordinária. Aprendi muito com a sua apresentação. Acredito que todos aprenderam muito, né? Então, você foi respondendo as perguntas ao longo da sua apresentação. Acredito que todos os comentários foram atendidos. Então, realmente foi muito interessante. Então, agora a gente segue a nossa programação. Eu vou chamar a segunda convidada de hoje, que é a professora Sandra Mascarenhas, né? Ela é biomédica, formada pela UFRJ, e tem mestrado e doutorado na área de fisiologia também pela UFRJ. E ela desbravou, então, o Nordeste, e atualmente ela é professora da Universidade Federal da Paraíba, né? Uma terra muito linda, muito, muito bacana, e ela atua, né, como pesquisadora, como cientista na área de imunologia e processos inflamatórios, e além disso, ela coordena um projeto, né, de inclusão social de surdos pelas ciências. Então, Sandra, muito bem-vinda à sessão, tem uma ótima apresentação, né? Todos também aprenderemos muito com você nesse mundo desconhecido dos surdos. Muito obrigada pela presença. Bom dia, na verdade eu que agradeço o convite da Luísa, o convite da Carolina. Queria dizer que é um prazer estar aqui contando um pouquinho desse projeto que eu desenvolvo aqui na Universidade Federal da Paraíba. Queria também parabenizar a professora Marjorie pela excelente palestra e também agradecer e registrar a contribuição da professora Marjorie ao nosso projeto. Antes de começar a compartilhar, queria fazer uma breve autodescrição. Então, eu tenho a pele parda, cabelos castanhos, com uma mecha um pouquinho mais clara, artificial, colorida no salão. Sou baixa, tenho em torno de 1,58 de altura. Olhos castanhos escuros também. Eu estou com um fundo branco com uma flor rosa, uma rosa do deserto aqui do meu lado. Então, eu vou começar a fazer o compartilhamento da minha apresentação. Então, o que eu vou falar para vocês é sobre os nossos cursos, né? A gente faz uma abordagem experimental para ensinar ciência para alunos surdos. Esse projeto, ele é desenvolvido na Universidade Federal da Paraíba, como dito pela Luísa. Bem, eu sou carioca, né? Também esqueci de mencionar isso. A Luísa já falou. Fui formada na UFRJ, onde esse projeto começou e trouxe esse projeto aqui para a Universidade Federal da Paraíba. Tá? Aqui em azul, nesse primeiro slide, tem meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato. Nesse primeiro slide aqui tem uma foto de vários estudantes, né, estudantes surdos, no nosso laboratório fazendo os experimentos. Bem, então qual é o background, né, disso que é desse nosso trabalho, né? É sobre ciência e ensino da ciência. Então é sobre nós cientistas, pesquisadores, tentando ensinar a fazer ciência da mesma forma como a gente faz dentro do nosso laboratório.
Entre um dos aspectos muito importantes, quando se decide fazer esse tipo de curso para a comunidade surda, é a compreensão de que existem inúmeros graus de surdez. Né? A pessoa ela pode nascer surda, ela pode ter ficado surda no início da infância, no final da infância, na adolescência, e isso tudo é absolutamente essencial. A pessoa ela pode, inclusive, fazer leitura labial ou pode não ter essa capacidade, né? A depender do momento que ela ficou surda. Além disso, sobre a alfabetização, né, os nossos surdos, né, os surdos brasileiros, eles têm uma dificuldade de ler e de escrever em português. Né? Portanto, é essencial que a gente tenha a linguagem de sinais, que a gente tenha intérpretes de Libras. Né? Nós fizemos cursos de Libras, toda a equipe, os alunos de mestrado, de doutorado, os meus alunos de pós-graduação, a equipe que participa nesses cursos, apesar da presença de intérpretes durante todo o curso, nós fomos previamente treinados, né, para ter pelo menos os conceitos básicos, né, de Libras. E eu fico muito feliz da gente ter aqui no evento um intérprete de Libras, né? Todos os eventos devem ter essa ferramenta. Então, o objetivo desse trabalho, né, em linha muito geral, é inserir, né, jovens estudantes surdos, né, na comunidade, né, na nossa comunidade científica, e aumentar o conhecimento, o interesse e despertar o talento de ciência, né? Se você não apresenta, você não tem como despertar talento, porque a pessoa que ignora determinado fato, ela não pode nem se interessar por aquilo. Na verdade, essa metodologia é uma metodologia que já foi desenvolvida, né, há anos pelo professor Leopoldo de Meis, da UFRJ. A gente sempre ofereceu cursos de férias para ouvintes, né? A Luísa, que está aqui no grupo, Carolina também. E o diferencial desse projeto foi oferecer esse curso para surdos. E essa ideia, na verdade, ela foi originada pela professora Vivian Munjanelli, na época que eu fazia doutorado com ela. Então, a gente começou esse curso juntas na UFRJ, depois eu me tornei professora aqui, como a Luísa falou, aqui na Universidade Federal da Paraíba, saí do Rio de Janeiro e vim aqui para o Nordeste, e implementei esse curso aqui com todo o apoio do professor Leopoldo de Meis e da professora Vivian Munjanelli, que até hoje continua com o projeto, eu também vou falar um pouquinho aqui do trabalho dela. Mas, em linhas muito gerais, né, a metodologia, né, de um curso como esse envolve a gente verificar o interesse dentro da área, a gente tem que superar vários problemas, a gente, por exemplo, precisa criar o curso, e dentro da criação de curso, você tem que ter a apostila. E a apostila que a gente fazia para ouvinte não é a mesma apostila que a gente faz para surdos. Existe uma questão de contraste, é importante não ter quase nenhum texto em português, então existe uma adaptação, e isso tudo é feito por nós, né? E a gente também prevê alguns experimentos dentro de um determinado tema que pode ser sugerido pelos alunos, né? Pelos alunos surdos. E é claro que tem vários experimentos que a gente não tinha previsto, que eles têm ideias, isso é maravilhoso, é um aspecto muito legal desse curso, e que a gente tem que estar preparado com reagente, com equipamento e etc. Bem, o curso começa com a seleção desses alunos, né, principalmente alunos do ensino médio fundamental. A gente também seleciona 5 professores que são surdos ou que trabalhem com surdos, porque a gente acha importante que parte dessa metodologia seja também aplicada nas escolas, né, principalmente nas escolas inclusivas. Esse aqui foi um curso de biossegurança, né, um dos cursos que a gente ofereceu no laboratório, sempre tem o logo, e isso é amplamente divulgado. Temos uma página no Facebook que se chama Surdo Cientista. Nós avaliamos os resultados e depois do curso a gente seleciona alunos para trabalharem, fazerem estágio, né? Trabalharem não, para fazerem estágio no nosso laboratório. Bem, o que os surdos sabem sobre a ciência? Né? Pouquíssimo. Os surdos e os ouvintes, né? A divulgação científica, infelizmente, e também não é só uma questão do Brasil, né? Ela não é a melhor, a gente não tem uma boa divulgação científica, poucas pessoas sabem o que é, de fato, ser cientista e ser pesquisador. Então, o ensino de ciências também nem sempre é capaz de gerar um entendimento real do que é fazer ciência. Dentro desse aspecto, né, o nosso curso ele propõe uma semana de imersão completa no laboratório, em período integral, né, manhã e tarde, e dessa forma os alunos fazem experimentos, vão aprimorar o conhecimento científico, despertar o interesse em compreender como é que funciona o processo científico, né? Então, aqui são fotos dos nossos alunos de laboratório,
em diferentes cursos com diferentes temas. Nós já fizemos temas sobre HIV, eu sou imunologista, né? Então já fizemos sobre o sistema imunológico, também fizemos sobre vegetais, biossegurança. A cada curso a gente procura se desafiar, criar novos temas e também ouvir sugestões dos alunos, temas que eles tenham interesse. Em linha geral, como é que funciona esse curso, né? Bem, ele acontece todo no laboratório, né? Eu acho que deu para perceber. Não existe aula teórica, tá? Isso é a metodologia, né, do curso que foi desenvolvido pelo professor Leopoldo de Meza lá no FRJ, como eu falei anteriormente. Então, você questiona, né? Você tem um tópico e você tem que questionar esse tópico. A gente vai ter monitores de pós-graduação, nossos alunos de doutorado e de mestrado, que vão estar nesses grupos, pelo menos 2 a 3 alunos por grupo, além de um intérprete de Libras para cada grupo, que tem que ter uma média 5 estudantes surdos, para que a gente consiga dar atenção e se comunicar com todos eles. Então, dentro desse tópico, a gente estimula os alunos a criar questionamentos sobre determinado tema. E depois que eles criam as próprias perguntas, a gente não pode induzir, a gente estimula, eles precisam responder através de experimento, né? Então, a gente que está ali, né, eu como professora e coordenadora do projeto, mas os nossos alunos estão ali só para facilitar, para fornecer os reagentes, né, para fazer aquilo acontecer. Então, eles vão ter os resultados, vão discutir com o grupo, vão elaborar uma hipótese e vão criar próximas perguntas, porque a ciência é assim, né? Um resultado te leva a outro, até que você consiga ter pelo menos um entendimento parcial de determinada pergunta. E, no fim do dia, eles precisam apresentar os resultados, né, que eles obtiveram, exatamente como a gente faz, né? A gente tem que divulgar os nossos dados em aulas, em palestras, em congressos, né? Então, eles incluem todos esses aspectos dentro desse curso, que é completamente experimental. Então, como dito anteriormente, não há aulas teóricas, né? E sim, né, a realização de trabalho, esse trabalho ele tem que ser feito em equipe, assim como nós cientistas, né? Existe aquele paradigma do cientista que trabalha sozinho, né? Mas, na verdade, a gente colabora e sem colaboração, principalmente no momento atual, que a gente tem pouquíssima verba, a gente jamais conseguiria fazer ciência nesse país. Então, nesse curso também eles trabalham em grupo, né? Então, aqui nas fotos, vocês mostram eles interagindo. Na segunda foto à direita foi um curso que a gente fez com ouriços. Como eu falei para vocês, são vários temas diferentes. Aqui abaixo, eles apresentando. Então, a apresentação deles também é em Libras, né? A gente usa pouquíssimo português, né? E no último dia do curso é maravilhoso, porque a gente colocou aquela apresentação criativa, né? Que também era feita para ouvintes, e a gente também manteve isso para surdos. E então, nesse último dia, os alunos têm que apresentar, eles têm um dia anterior para preparar uma apresentação criativa de tudo que eles apresentaram, de tudo que eles aprenderam, né? E a gente, na verdade, é uma surpresa, né? Eles não contam para a gente, eles só pedem uma lista de material que a gente providencia, por exemplo, nesse caso aí eles estão mimetiçando os camundongos, então imagina a quantidade de algodão, né? Eles pediram algodão, a gente não sabia para quê, compramos um monte de algodão para ter essa surpresa. Eles são muito criativos, né? Eles fazem teatro, né? Tem um movimento corporal, até pela característica da surdez, que é maravilhoso. É sempre muito divertido, né? E o curso em si é divertido. E eu também acredito que a gente só aprende quando tem prazer. A gente precisa despertar algum tipo de emoção e que essa emoção seja positiva. A gente sempre aprende melhor algo que a gente quer. Então, a nossa função nesse projeto é estimulá-los, despertar o interesse de uma forma prazerosa. E essas apresentações criativas são sempre um sucesso, né? E é importante lembrar, antes de eu falar dos intérpretes e da equipe, que o surdo ele é invisível, né? As pessoas não, você olha para um surdo e você não sabe que ele é surdo, né? E muito desvalorizado. Então, o fato de você participar de um curso, a gente estar lá com eles o dia inteiro, isso gera até uma proximidade emocional, né? Nossa, com os alunos, um interesse que os professores surdos que estão fazendo o curso ou que trabalham com cursos não observam em sala de aula, porque eles acabam, né? Nem sempre tem intérprete, nem sempre o intérprete é preparado para falar sobre determinado tema de ciência, e esse é um assunto que eu já vou falar, que é muito importante, sobre a criação de sinais em ciência para os surdos, porque eles
são pouquíssimos, e a gente tem histórias maravilhosas. Então, eu vou só contar a história do Marcos. O Marcos era um aluno surdo, ele fez o nosso curso, ele foi brilhante, inclusive ele foi selecionado posteriormente, trabalhou conosco no laboratório, fez estágio conosco durante um ano, né? Um menino brilhante. E no fim dessa primeira semana do curso, a mãe dele me chamou no canto e falou: professora, eu queria te agradecer, porque o Marquinhos tentou suicídio 2 vezes, e aí ele terminou o curso dizendo que ele não ia mais se suicidar, porque ele queria ser cientista. Então, assim, a gente não sabe, né, o alcance desses cursos, mas para mim, só pelo Marquinhos, o projeto já valeu a pena. Mas para esse curso acontecer, a gente tem uma série de pessoas que participam. E tem pessoas essenciais, como as intérpretes de Libras. Essa aqui é a Josi, no canto superior esquerdo, de blusa preta. Ela é minha parceira desde que eu cheguei aqui na Paraíba, né, em João Pessoa, na Universidade Federal da Paraíba. Ela me auxilia desde a seleção dos intérpretes. A gente trabalha com escolas inclusivas, então são várias escolas. E trabalha também como intérprete durante todo o curso, mas tem que pegar aluno, buscar, enfim, é toda uma cinética, né, de organização, que Josi é maravilhosa, uma grande companheira. A gente tem outras intérpretes, a gente tem a Kátia também, Janeide, são pessoas que estão conosco na maioria das edições. Representando aqui abaixo, no lado esquerdo, a gente tem uma pequena parte da equipe de alunos de pós-graduação, que param suas teses, né, seus experimentos, para ficar imersos, né, conosco nesse curso, que também tem um preparo prévio de meses, né, de preparar a apostila e todos esses experimentos. E aí eu falei para vocês da professora Vivian Munjanek, né, na UFRJ, foi minha orientadora, foi quem idealizou esses cursos para surdos, na época que eu ainda fazia doutorado. E ela continua com esse projeto, né? Na verdade, o curso é uma parte de um projeto grande que ela desenvolve na UFRJ, que é o projeto Surdos, e ela tem um comprometimento a longo prazo, né? A gente tem alunos no laboratório desenvolvendo, alunos surdos que passaram por esses cursos lá na UFRJ também, e que fazem pesquisa no laboratório. E aí, aquele ponto que eu falei para vocês sobre os sinais, né? Por exemplo, não tinha sinal para meio de cultura, né? Você não pode partir ao meio, a cultura ao meio. Então, você tem que criar sinais, né? Então, Vivian tem um trabalho de criar os glossários em Libras para cada curso que a gente faz. Então, a gente colabora, né? Ela já esteve aqui em João Pessoa várias vezes, eu também estou sempre participando dos cursos dela. E a gente combina antes qual vai ser o curso para a gente criar, prévia para ela criar, né, a equipe dela criar o glossário em Libras, né? Então, como vocês podem imaginar, é muito trabalho, muito preparo antes de cada curso. Esse trabalho de glossário em Libras, né, tem sobre sangue, sistema imune, ela tem inúmeros temas que correspondem também, e a gente pode utilizar esse glossário para os cursos, né, que a gente oferece. E os intérpretes também têm acesso a esse glossário para conhecer esses sinais, porque senão também não adianta. Então, até os intérpretes precisam ser previamente preparados, né? A professora Vivian também se preocupa com cultura geral, então ela produz um material visual, né, no formato de livros ilustrados, de novo, né? A questão do contraste, evitar texto, né? Principalmente evitar textos em português, então muita imagem, né? Então são contratados desenhistas e profissionais na área para fazer a parte de ilustração. Então ela já fez o Rasputin, já fez também Samuel Weiss, e isso tudo dentro de um grande projeto de inserção do surdo, né, na ciência. Voltando para o nosso curso aqui no laboratório, aqui na Universidade Federal da Paraíba, como eu falei, após o final de cada edição, a gente seleciona alunos, né, para estagiar conosco, e a gente aqui nesse primeiro slide, nessa primeira foto, no lado direito, a gente tem a Edjane. A Edjane é uma aluna surda, ela fez o nosso curso, ela foi selecionada para fazer estágio conosco, ela ficou com a gente, ela tinha que ir 2 vezes por semana, ela ia todos os dias, muito interessada, muito competente, e ela foi promovida ao nível de ser tutora dos surdos. Então, a gente consegue fazer um ciclo bacana, que é pegar aquele aluno que foi nosso aluno, depois ele foi estagiário, e nos cursos seguintes ele atuou como monitor junto com os meus alunos de pós-graduação. Para ela isso é muito importante, né?
psicologicamente também é muito importante, ela tem o jaleco, tem o nome dela, ela agora ensina outros surdos, né? E para a gente também é um prazer enorme ter contribuído com esse processo. Então, aqui a gente tem vários alunos surdos no microscópio, a gente também tem que ter um cuidado adicional com a questão do protocolo, em como anotar os dados. Esse aqui é o Marquinhos, o menino que eu falei para vocês, da tentativa de suicídio, que eu não quis mostrar o rosto dele, aqui treinando a fazer cálculo, né? E a Edjane surda ensinando para ele, tá? Esse é o logo do nosso projeto, né? O Surdo Cientista, a gente tem esse Facebook, caso vocês queiram mais informações. E queria, finalmente, agradecer a todos os estudantes surdos, professores surdos que colaboram conosco, né? É um trabalho em equipe, sem eles não seria possível. Agradecer, como eu falei para vocês, a Josi Castro, né? Uma das nossas principais colaboradoras, intérprete de Libras, Kátia Maciel e outras intérpretes. Toda nessa equipe, aqui na Universidade Federal da Paraíba, alunos de mestrado, de doutorado, são inúmeros alunos, né? Eles vão se formando, novos alunos vão entrando, e todo mundo sabe que entrou no meu grupo, além de fazer tese, acaba se envolvendo com outros projetos, e um deles é esse projeto com os surdos. Na UFRJ, gostaria muito de agradecer a professora Vivian Munjanek, a idealizadora de tudo isso, que tem um projeto que continua, ela tem ações, inclusive, em museus, acessibilidade em museu para surdo, um projeto muito grande, um projeto surdo cientista, como eu falei anteriormente, para quem quiser mais informação. Júlia Barral, que participa dos glossários, Flávio Eduardo, que participa desses cursos e hoje está no INES, e ao suporte financeiro da CAPES e FINEP. E muito obrigada por assistirem. Queria saber se vocês têm alguma dúvida. Eu não tive acesso ao chat, só agora que eu estou dando uma olhadinha aqui. Olá, Sandra. Eu selecionei. Você quer passar alguma dúvida? Eu posso selecionar aqui duas perguntas, né, que o público fez. Então, a primeira é em relação, que eu selecionei aqui, que é a pergunta da Danúbia, se existe uma unificação desses sinais de Libras, por exemplo, como saber se alguém antes já não criou um sinal, né? Não sei se... Qual o nome dela mesmo? Danúbia. Danúbia, muito obrigada pela pergunta, né? Na verdade, quando a gente começou, não tinha nada, né? A Vivian começou a fazer esses sinais porque a gente buscava nas fontes e não tinha sinais básicos de meio de cultura, de alguns reagentes. Então, a maioria desses sinais, eles foram criados pelo grupo da professora Vivian e são divulgados, inclusive, quem quiser ter acesso a esses DVDs, ela pode distribuir alguns deles, né? Então, a gente teve que trabalhar para cada curso, a gente criava todos os sinais. A gente sabe que tem algumas universidades, né, que agora também estão divulgando alguns outros sinais, e quando eles já existem, a gente já não precisa criar. Mas como a gente já está há muitos anos fazendo isso, vários sinais na área de saúde foram criados pelo grupo da professora Vivian. Tá. Uma outra pergunta em relação ao o programa de pós-graduação que você participa na Universidade Federal da Paraíba. Qual seria esse programa? É a Cristiane que está perguntando. Cristiane, eu sou professora permanente de 3 programas, né, de pós-graduação. De produtos naturais, sintéticos bioativos, que tem nota 7 na CAPES, biotecnologia e o programa de fisiologia multicêntrico, que envolve aqui a UFPB, mas envolve o UFRJ, USP e várias universidades. Então, eu estou em 3 programas e os alunos, os tutores, né, que trabalham como monitores nesse curso, que preparam tudo isso, fazem parte desses 3 programas de pós-graduação que eu sou professora, que eu sou docente. Tá certo? Outra pergunta da Maria Edina é em relação ao material. Como eu poderia adquirir esse material que você divulgou na apresentação? O que você se refere? O material que a gente faz as apostilas ou a minha apresentação? A gente tem o nosso Facebook, o Surdo Cientista, tem muita coisa lá. Então, se você quiser dar uma olhadinha lá, e se você ainda quiser algo que não está no Facebook, você pode anotar o meu e-mail, aquele e-mail que eu botei logo no início, e você pode me pedir que eu possa te passar por alguma coisa por e-mail, se for algo específico. Mais alguma pergunta, Luísa? Ou não temos tempo?
Bom, eu acho que você vai fazer a atividade. Isso, eu acho melhor a gente, né? Eu poderia pedir, então, por favor, para a gente colocar. Eu vou fazer uma atividade com vocês. Queria pedir para os organizadores colocarem, por favor, aqui no chat, um jogo do Guine ali. Não sei se vocês já estão vendo o link. Pronto. O link já está aí. É o seguinte, esse joguinho é um jogo que tem 5 perguntas e a pergunta original é se você conhece os surdos famosos. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês esse jogo. Mas o problema é se eu compartilhar, eu já dou a resposta. Então, eu nem vou compartilhar. Por favor, pedir que vocês cliquem nesse link e vocês vão abrir uma tela, vai clicar em começar. E vai ter uma pergunta sobre o surdo que está aparecendo ali na foto. No canto superior direito, tem um link que você pode clicar numa música que está diretamente associada ao surdo em tela, né? Que te dá uma dica. Seja uma música da região que ele mora, seja uma música que foi composta por essa pessoa. Então, me digam, por favor, se vocês estão conseguindo fazer, conseguindo abrir. Sim, vocês podem fazer o jogo, são 5 perguntinhas, é rápido, depois que você clica e acerta a resposta, você clica em seguinte, tá? E aí depois eu vou querer o feedback de vocês aqui no chat, por favor, para saber como é que vocês foram. Ó, o jogo é esse que eu estou compartilhando aqui com vocês, tá? Vocês clicam aqui em começar. E aqui no canto superior direito tem uma música, tá? Nesse caso aqui é a música da Marvel, que está associada à atriz dessa pergunta. Todo slide vai ter uma musiquinha do lado superior direito. E vocês clicam na foto, tá? Para escolher a resposta de vocês. Clique em cima da foto, dessa foto que está em formato redondo, um círculo, e vai seguindo o jogo até o final. Terminaram? Márcia terminou. Tem uns 6 minutinhos, né? Rafaela errou só uma. Que bom, Rafaela. Você tá bem, né? Muito legal, muito bom. Terminou. Que legal que vocês conseguiram fazer. Errei 2, só acertei 2. Na verdade, né, eu parei de compartilhar, errando tudo, Aline. Na verdade, a gente não conhece, né? Os surdos são invisíveis. Então, quando eu quis fazer esse jogo para vocês, que bom, Aline, que você só errou uma, errou 2. É difícil encontrar uma pessoa que acerte essas 5 questões. E olha que a gente está falando até de uma surda, né? Que agora está na mídia, né? É a primeira heroína surda de um grande filme, né? É difícil, Márcia, porque a gente não conhece sobre os surdos, infelizmente. Então, eu convido vocês a conhecer um pouquinho da comunidade dos surdos famosos. Luísa, eu tenho um outro desafio aqui para vocês. Pois é, a Luísa está aqui, Luísa Luz Marçal, dizendo que não sabia de vários surdos ali, né? Muita gente não sabia que Beethoven era surdo, Goya, né? Um grande pintor espanhol. Então, a ideia é isso, que vocês se surpreendam e não saber que aquelas pessoas eram surdas, né? Que bom que vocês gostaram. Fico feliz, estou vendo aqui o feedback de vocês no chat. Eu queria pedir para os organizadores colocarem um outro link para vocês. Isso é um Menti, é uma nuvem de palavras. Agora, vamos pensar em mulheres surdas, né? Ela já está aqui no link, já colocaram aqui, atividade 2, Sandra. Vê se vocês conseguem clicar. E fazer essa segunda atividade. É essa que eu estou compartilhando aqui para vocês, tá bom? Vocês conhecem outras mulheres surdas? Quais seriam as suas profissões?
Então, vocês podem colocar as respostas de vocês podem ter várias opções, acho que eu coloquei 5 respostas ali. Olha aí, nenhuma, não lembro. Não lembro, olha só. Professora, não lembro. Podem ir colocando que vai aparecendo aqui para vocês. Vocês estão vendo aqui a minha tela, Luísa? Está aparecendo? Com as respostas? Sim, está. Perfeito. Não lembro. Física, atriz. Temos atriz surdas, físicas, modelo, engenheira, química. Alguém sabe algum nome que queira colocar? Ativista, temos ativistas surdas. Olha aí, uma pessoa colocou uma atriz, Helen Keller, que eu vou falar dela, inclusive é essa mulher, né, que está aparecendo aí na foto do jogo. Então, olha, professora, né, ganhando até agora. Depois a gente tem não, mas a maioria, né, o que é o importante disso? É não conheço. Não conheço nenhuma, seguida de professora, quanto maior a palavra, maior o número de respostas de vocês. Né? Então, a maioria das pessoas não lembra e não conhece. Né? Então, eu queria, para terminar essa apresentação, compartilhar com vocês, e aí é a minha última atividade com vocês aqui, se vocês conhecem outras mulheres, e agora eu vou falar só em mulheres, né? E essa a gente começa com uma mulher STEM, né? A gente está falando aqui de garotas STEM. Algumas pessoas falaram aqui no chat, tá? Essa é a Helen Keller, né? Ela nasceu nos Estados Unidos, ela é ativista, algumas pessoas falaram aqui, ativista, escritora, filósofa, lutou pelos direitos trabalhistas das mulheres, né, e dos portadores de deficiência. Ela ficou surda e cega aos 18 meses, tá? Essa aqui é Annie Jump Cannon, ela também é uma garota STEM, astrônoma americana. Ela teve um trabalho que é utilizado até hoje pela Universidade de Harvard, que é a catalogação de estrelas, né, que levou ao desenvolvimento de sistemas modernos de classificação das estrelas. Aqui tem um livro que foi feito em homenagem a ela, das princesas, né, rejeitadas, né, se a gente pensar em tradução literal. E ainda hoje existe um prêmio da Sociedade Americana de Astronomia anual com o nome da Annie Jump Cannon. Né? Ela também foi uma grande ativista pelos direitos das mulheres. Ela ficou surda na infância, provavelmente de escarlatina. Uma outra pessoa que eu queria trazer para vocês é a Tilly Edinger, né? Paleontóloga alemã, fundadora da paleoneurologia, possui uma vértebra, inclusive, nomeada em sua homenagem, ela ficou surda nessa idade. Queria também dar os créditos, parte desses slides foram feitos pela Nútia, né, do grupo da professora Vivian Runjanek. E essa pessoa daqui, ela não é uma garota STEM, mas ela é escritora, atriz, diretora de teatro, né, vencedora do Prêmio Teatral Molière, né, e membro da coligação francesa para a década do teatro visual internacional, surda desde que nasceu. Surda profunda. Nós temos também aqui, para terminar essa apresentação, a Marlene Matlin, que é atriz, né, de teatro, TV, cinema norte-americana. Ela foi indicada, né, ao Emmy e ganhou o Oscar de melhor atriz principal pelo filme Espírito do Silêncio. Surda aos 18 meses, né? Não sei quantos de vocês sabiam que ela era surda. Então, a ideia que eu queria passar para vocês dessas atividades é justamente esse desafio, a gente procurar saber, se informar e mostrar que os surdos, eles têm a capacidade de ser cientista, de ser o que eles quiserem, as mulheres surdas, inclusive, né? Já pensando aqui no foco da nossa apresentação. Então, é isso. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês, saber se vocês têm mais perguntas, se tem tempo, estou à disposição. Muito obrigada. Muito obrigada, Sandra, pela belíssima apresentação. Realmente os surdos precisam sair dessa invisibilidade, né? Com certeza a gente aprendeu também muito com a sua apresentação, com a sua contribuição aqui para a sessão, foi realmente inspiradora. Tem uma chuva de comentários, de parabenização, enfim, a gente pode depois compartilhar isso com você, Sandra, para você ter esse feedback também, porque é difícil a gente falar e acompanhar o chat ao mesmo tempo. E
Mais uma vez, obrigada pela apresentação. A gente vai seguir, então, para a nossa última apresentação. Antes disso, eu gostaria de comentar que no final da sessão a gente vai compartilhar no chat um link para avaliação da sessão. E o certificado da sessão ela está vinculada ao preenchimento dessa avaliação, tá? Então, é importante que vocês fiquem até o final, né, até o meio-dia, para a gente encerrar aqui essa atividade. E eu vou agora, então, apresentar a nossa próxima palestrante, né, nossa próxima convidada, que é a Hilda da Silva Gomes. Ela é bióloga, educadora e atual coordenadora da seção de formação do Serviço de Educação do Museu da Vida, da Fiocruz, né? Ela é mestre em educação pela Universidade Federal Fluminense, e ela integra o grupo de trabalho de acessibilidade do Museu da Vida, o Comitê Fiocruz pela Acessibilidade e Inclusão de Pessoas com Deficiência, o Comitê Pró-Equidade de Gênero e Raça, e é docente dos programas de pós-graduação da Fiocruz de divulgação e popularização da ciência, direitos humanos, acessibilidade e inclusão, e ciência, arte e cultura na saúde. Então, bem-vinda, Hilda, é um prazer a sua participação aqui nessa sessão. Hilda. Bom dia, estão me ouvindo? Estamos, bom dia sim. A todas as pessoas presentes. Eu quero agradecer muito esse convite, foi muito bom escutar as colegas Marjorie e Sandra, e dizer que a gente tem muitos pontos em comum, né, com relação às questões que Sandra traz sobre a interseccionalidade e das pessoas com deficiência da Sandra. Eu sou uma mulher negra, tenho cabelos pretos, curtos e crespos, uso óculos, hoje com aro vermelho, estou usando uma blusa preta com detalhes em verde, e estou na minha casa, ao fundo, paredes brancas, com estantes, com livros e uma porta cinza. Também estou usando brinquinhos de bolinha laranja. Eu tenho um sinal em Libras, fui batizada há algum tempo, e o meu sinal é unir o polegar e o dedo indicador, na forma de pinça, e encostar em movimentos circulares no rosto. É uma característica que eu tenho pintinhas. Então, eu queria, antes de começar a minha apresentação, falar que o que Marjorie traz, né, sobre interseccionalidade é muito importante do ponto de vista dos marcadores sociais, quando ela fala dos viés, né, ou vieses, né, uma palavra interessante, porque a gente tem vários marcadores de opressão, né, como gênero, raça, cor, classe, deficiência, sexualidades. E dizer a Sandra que a minha entrada, a entrada do Museu da Vida na acessibilidade, foi por conta do projeto da professora Vivian Rujanek, que nos procurou para que nós pudéssemos, então, fazer parte de um projeto dela, na época submetido à FAPERJ, que era a formação de mediadores surdos para museus de ciência. Então, a gente encarou o desafio, e foi a partir daí que o GT de acessibilidade do Museu da Vida existe. A gente tem várias ações, né? A gente teve durante 2 anos, 2 bolsistas surdas, acabamos de recontratar uma delas, temos o educador cego na equipe, e nesse projeto da professora Vivian, nós conhecemos o Bruno Batista, que era na época o bolsista, hoje ele é educador do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, e a Rafaela, esposa dele, que é jornalista, né? Infelizmente, da TVN, que fechou. Eu estou em Niterói, então tem muitos colegas aqui que eu vi em Niterói, e trabalho no Museu da Vida. Bom, o tema que eu trouxe dentro desse olhar da diversidade, da equidade e da inclusão não é um tema muito agradável, porque ele causa um desconforto, e é o tema do racismo. O racismo estrutural presente na sociedade brasileira. E aí, a gente entende que estamos hoje num contexto social, político, educativo e cultural muito difícil. E ele está repleto de equívocos, de violências, de discriminações e também de negacionismo. Então, para a gente conseguir superar esse contexto, é importante que a nossa luta, eu me faço par com Marjorie, quando diz que é feminista, eu também sou, contra esses retrocessos, mas de uma maneira que essa luta seja dinâmica, seja criativa, seja potente e seja saudável.
porque a saúde mental, nesse momento, é muito importante. Mas, como eu falei no início, esse não é um assunto fácil. Estamos no mês de novembro, e eu brinco muito com as minhas amigas, né, de grupos de movimentos negros do qual eu faço parte, que novembro, na verdade, é o mês da paciência negra, porque nesse mês surgem aquelas questões da consciência humana, o vídeo do Morgan Freeman, e é muito complicado, né? Porque na hora em que eu, como uma mulher negra, intelectual, servidora pública da Fiocruz, entro num shopping, isso tudo cai por terra. Eu sou apenas uma mulher preta. Porque o segurança, com certeza, vai me seguir. Então, por conta disso, eu atuo de maneira bem ativa no Comitê para a Equidade de Gênero da Fiocruz e desenvolvendo o projeto Meninas Negras na Ciência, que existe desde dezembro de 2020, e a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Antes de começar, eu vou pedir, por favor, à equipe que está aí nos ajudando para colocar um link, né? E aí esse link que vocês vão clicar, ela é uma pergunta que eu faço a vocês. Qual a palavra vem à cabeça de vocês ao ouvir falar em racismo? Então, vou pedir para que vocês entrem no link, escrevam uma palavra, e daqui a pouco a gente vai ver o resultado da nuvem de palavras que vai se formar. Aí eu vou pedir para que a equipe também me atualize com relação à formação dessa nuvem. Aí podem escrever a palavra que vem à cabeça de vocês. Bom, então a gente tem a palavra violência, né? Bem no meio da nuvem de palavras. Preconceito, crime, escravidão, inaceitável, ignorância, desigualdade, diferença, opressão, ignorância, aparece mais de uma vez. Então, injustiça, estrutural, exclusão, crime. Então, reparem que todas as palavras que vocês colocaram, elas são todas negativas. A segunda pergunta, né, é essa. Você acha que as crianças pequenas entendem o que é racismo? Então, essa é uma pergunta objetiva que cabe só o sim ou não. Vou aguardar, vou olhar aqui no chat para ver se tem alguma informação. Acho que todas as pessoas já responderam, não? Então, nós fizemos então esses dois momentos, né, de interação. As palavras, né, a nuvem de palavras foi gerada, e aí a maioria do grupo que está presente acha que as crianças pequenas não entendem o racismo. Então, eu queria pedir à equipe, por favor, para passar o primeiro vídeo.
Bom, então, nesse primeiro vídeo, acho que a resposta que vocês deram à minha segunda pergunta não combinou muito, né? Então, não sei se vocês perceberam que a mãe da criança negra não teve nenhuma atitude de violência, ela não empurrou nenhuma criança, ela não agrediu, ela apenas tentou inserir o menino, que era menor, inclusive, do que as outras crianças, numa interação social. E aí é para pensar como é que isso se reflete na escola. Qual o nosso papel enquanto docentes, né? Na educação infantil, na fundamental, que são as fases iniciais, onde essa criança constrói a sua identidade, como é que isso acontece, né? Se essa criança seria acolhida por um professor ou uma professora ao se queixar dessa situação que acontece no recreio, na entrada, na sala de aula, né? Que antigamente recebia o nome de bullying. O bullying existe, mas a gente sabe que quando está localizado na pessoa preta, é racismo. E vejam que as meninas, elas saíram do brinquedo para implicar, o vídeo usa a palavra importunar a criança, inclusive bate na cabeça dele, com a mãe presente. Então, elas também tanto entendem o poder branco que elas se tornam prepotentes e arrogantes, elas não se intimidam com a autoridade materna da pessoa adulta e vão importunar a criança. Eu estou acompanhando o chat aqui, e vocês estão dizendo sim, né, que o racismo estrutural está presente na escola, que essa cena é terrível, que a orientação familiar pode acontecer, mas tem uma frase em especial de alguém que disse que o mais triste ainda é ver pessoas descendentes de negras serem racistas só para pertencerem a grupos sociais. Então, eu vou guardar essa observação para daqui a pouco, tá? E queria pedir para a equipe, por favor, passar o segundo vídeo, que ainda diz respeito a essa questão de se as crianças entendem ou não o racismo, tá bom? Enquanto isso, eu estou lendo aqui no chat, sim, é bem doloroso, eu fico com o estômago contraído, né, vendo o sofrimento daquele menino, a impotência da mãe, né? Então vamos ver o segundo vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Se tu és novo por aqui, o meu nome é Josemar António e hoje eu trouxe para o canal algo super diferente. Eu trouxe-vos um teste que está a ser realizado no âmbito do projeto UCAIM. Se tu não conheces o projeto UCAIM, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para as páginas do projeto UCAIM, que é um projeto criado por mim que pretende abordar certos assuntos em relação à nossa socialização enquanto mulheres. Hoje viemos realizar o teste da boneca, que é um teste que foi realizado pela primeira vez em 1939 pelo psicólogo afro-americano Kenneth Clark nos Estados Unidos da América. Um teste muito antigo que pretende medir, analisar a forma como as crianças reproduzem o discurso social. Hoje nós trazemos esta reflexão de como é a nossa autoimagem. Um teste que já foi feito em vários países e hoje viemos aqui trazer uma reflexão em relação às nossas crianças. O que será? Qual será o resultado? O que será que nós podemos refletir acerca? Qual é a boneca branca? Esta. 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 Essa. Esta. Esta. Qual é a boneca negra? Esta. 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 Qual é a boneca bonita? Esta. Essa aqui. Esta.
Esta. Esta aqui. Esta. Eu gosto desta. É a Barbie. Qual é a boneca feia? Esta. 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 Eu não sei dizer qual é a boneca feia. Qual é a boneca boa? Esta aqui. Esta. 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 A boa é esta. 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 Acho que é esta. Qual é a boneca má? Porquê? Porque os olhos dela são azuis ou quê? Porque faz coisas más e as pessoas não gostam. Sempre tem uma ligeira diferença entre negro e branco. Está bem. Porque esta aqui é mais bonita e esta é feia. Porque... Por causa dos olhos dela. Porque é negra. Esta. Porque ela faz coisas que as pessoas não gostam. Esta. Não sei bem porquê. Que ela tem uns olhos estranhos e esta aqui está escrito Mountain Love. As duas são felizes. Porque tem cara de má. Porque a boneca boa é clara e também tem muita inteligência. E a boneca preta é preta porque ela não é boa. Ela não é simpática para os outros. Não tem. Parece que não tem. Qual é a boneca que parece mais contigo? Esta. Esta. Nenhuma. Esta. Acho que é esta. 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 As duas mais misturado. Esta. Parece que aqui não tem nenhuma boneca que parece comigo. Esse vídeo ele é de 2017, 2019, porque ele é uma continuação do vídeo original feito na década de 40, que se chama O Teste da Boneca. Então, se vocês procurarem no YouTube, era até esse que eu ia passar, mas ele é muito antigo, então a resolução não fica boa. Então, um pesquisador branco, americano, faz essas perguntas para crianças de 4 a 5 anos, crianças negras, apresentando duas bonecas iguais, só que de cores diferentes, uma preta e uma branca, que é aquele boneco tipo bebê. E aí, as perguntas são: qual é a boneca branca? Qual é a boneca negra? Qual é a boneca boa? Qual é a boneca simpática? Qual é a boneca legal? Qual é a boneca feia? E, por último, depois que a criança apontou basicamente tudo de bom para a boneca branca, a última pergunta é: qual boneca se parece com você? Então, vejam que nesse vídeo feito com crianças mais velhas, muitas ficam sem saber o que vão responder. Por quê? O racismo ele é tão profundo que muitas pessoas negras, e principalmente as pardas, não querem ser negras, porque sofrem o racismo, né? Quanto mais retinta a pele, quanto mais preta a pessoa,
mais racismo, mais preconceito, né? Então, vamos, por favor, passar para a terceira pergunta, que é também objetiva no link. Estou vendo vocês falando que é violento, que é triste, né? Esses testes foram feitos também na Bahia. E aí vamos para a pergunta 3. A pergunta 3 é o seguinte: você acredita que a nossa sociedade é racista? É a pergunta 3, que também é objetiva. Nossa, essa aí foi bem rápida, né? 100%. Vamos então para a última pergunta. Você se considera racista? Essa é a última pergunta, o próximo link, que é a pergunta 4. Bom, e aí essas duas perguntas, elas são feitas na sociedade brasileira e sempre a gente entra num paradigma, porque se 100% das pessoas que respondem considera que a sociedade é racista, onde é que está escondido esse racismo se a maioria que responde não se considera racista, né? Então, entendendo que o racismo ele é uma estrutura de poder, por isso aquela pergunta que diz que as pessoas negras são racistas não procede. Pessoas negras podem discriminar, podem ter preconceito, mas o racismo não é algo individual, é uma estrutura que atravessa a nossa sociedade, que dá poder a quem não é negro, não é amarelo, não é pardo, a resolver, a decidir estar nos cargos de gestão, de política, de chefia. Tá? E aí, eu não sei como é que está o meu tempo, por causa disso, nós criamos o projeto Meninas Negras na Ciência. Aí eu vou compartilhar o meu PowerPoint, se der tempo eu compartilho o vídeo. Não vou mais compartilhar vídeo para poder dar tempo do PowerPoint, porque a gente entende como é importante um projeto como esse, numa instituição de Estado como a Fiocruz, para que a gente consiga trazer essa discussão e mais meninas para a ciência. Então, eu vou compartilhar minha tela. Tá, então, esse é o nosso projeto, né? Coordenado por mim e a Aline Pessoa. O nome é Meninas Negras na Ciência, a divulgação científica como estratégia de promoção da saúde, cidadania e empoderamento. É um projeto patrocinado pela Merck, gestão cultural da Sociedade de Promoção da Casa do Oswaldo Cruz, e acontece no Museu da Vida. Então, essa é a nossa equipe, a Aline Pessoa. Fizemos uma seleção para selecionar pessoas negras também das áreas de ciências sociais, design e jornalismo. Não foi fácil nessas duas funções aqui, porque são cursos muito procurados na pública, e esse aqui só tem no Rio de Janeiro, na particular. O projeto foi idealizado com esse primeiro objetivo de trabalhar com meninas negras estudantes do ensino médio dos territórios onde a Fiocruz está, Manguinhos, Maré, Jacarezinho e Alemão, com atividades educativo-culturais presenciais, porque foi um projeto escrito em 2018, e quando a gente teve a alegria de receber o patrocínio, estávamos no contexto da pandemia da Covid-19 e tivemos que adaptar o nosso projeto para o formato online, ampliar a oferta para outras regiões do Rio de Janeiro, porque, por conta da desigualdade social, as meninas que nós queríamos atender não tinham notebook, tablet e nem internet. E aí a gente ampliou para interesse de outras. O nosso projeto tem 10 meninas e nós entendemos que, para a segunda edição, que está começando agora, e a gente conseguiu bolsa e acesso a equipamentos e tecnologia. Então, aqui, rapidamente, como a gente atuou desde 2018, né? Tentando colocar o nosso projeto na rua. E a gente vai lançar, no dia 7 de dezembro, um documentário bem interessante contando essa história. A pergunta é, por que há tão poucas mulheres negras fazendo ciência? Né? Eu vi essa pergunta aqui no chat também. A gente concorda com a Agenda 2030 com relação ao ODS 5, que diz relação à igualdade de gênero, e a gente também sempre trabalha com a questão de gênero e raça. Como estamos no museu, né, e aí como a Sandra falou, inclusive, né, do trabalho da professora Vívia, a gente entende que as instituições educativas e culturais
têm um papel, são importantes. Como é que a gente, enquanto educadoras e educadores de museus e também nas escolas, como é que a gente se organiza para enfrentar racismo e desigualdade de gênero? Qual pode ser o papel da divulgação da ciência nessa estratégia de promoção da saúde e cidadania? Então, a gente teve esses objetivos, sempre potencializando o nosso trabalho educativo e cultural, usando a divulgação da ciência, sensibilizando as jovens, trabalhando a perspectiva da interseccionalidade. E uma coisa muito importante, a nossa rede de trabalho inclui cientistas e movimentos sociais, mulheres também que estão aí no ativismo. Rapidamente, né, a fundamentação teórica, a gente trabalha com dados atuais de pesquisas e escritores, né, Silvia Almeida, Djamila Ribeiro, Sueli Carneiro, vários intelectuais que nos ajudam, né, a entender mais como é que o racismo estrutural se coloca na sociedade. Nossas meninas têm essa idade, são de escolas públicas, e fazemos encontros virtuais, lives com transmissão pelo YouTube do Museu da Vida, sempre numa discussão bem ampla. Trabalhamos assim, no ano passado, com 21 atividades síncronas e 15 assíncronas. Essas são as nossas personagens, porque nós temos uma design e essas personagens conversam também, vão conversar mais agora esse ano no nosso Instagram. E a gente decidiu, né, fazer uma paleta de cores por conta do colorismo e da diversidade também dentro, né, das questões raciais envolvendo a população negra. Alguns temas que nós trabalhamos, e o racismo estrutural está sempre presente. Os produtos gerados, a gente tem a nossa página, postamos bastante coisa, né? Tanto texto como material audiovisual, participamos de eventos internos na Fiocruz e externos, vamos lançar o nosso documentário, temos que prestar contas e por isso temos um relatório, estamos escrevendo um artigo científico e estamos em curso para a nossa segunda etapa. Essa é a nova equipe. Então, Karim continua, eu e a Aline, e a gente conseguiu contratar mais 3 pessoas, porque a Amanda passou para o mestrado e estava aí com uma agenda bem sobrecarregada. Luísa, tem o tempo ainda? Tem sim. Tem então, 5 minutos. Então acho que dá para passar o nosso videozinho, que ele tem o vídeo do projeto, o vídeo do projeto. E aí vocês conhecem as meninas que fazem parte do nosso projeto.
Quero agradecer a oportunidade, né? Eu fico muito emocionada com esse projeto, as meninas são maravilhosas. E acabo de receber a notícia, né? Compartilhei agora com a equipe, que os tablets chegaram, então a gente vai oferecer às meninas, cada uma vai receber um tablet, e também uma bolsa auxílio de R$ 500. Foi uma contrapartida, uma condição para que a gente continuasse o projeto, e tivemos outras patrocinadoras, então esse vídeo foi feito quando a Merck patrocinou, né, no ano passado, e agora a gente tem BASF, White Martins e Tecnif nos patrocinando, e por isso o valor foi maior, todo voltado mesmo para remunerar a equipe e oferecer às meninas a bolsa e o tablet. Então, a gente vai fazer uma live no dia 7 de dezembro, convido todo mundo, depois eu coloco aqui o nosso arroba Instagram, vou colocar aqui, olha, arroba Meninas Negras na Ciência, a gente vai anunciar lá, e aí quem tiver interesse pode compartilhar, olhar as nossas postagens e contribuir também com ideias e sugestões. Obrigada, o tempo é curto, mas a gente acho que tentou dar conta do recado. Muito obrigada, Hilda, pela apresentação, foi excelente, muito emocionante, tenho certeza que a nossa equipe aqui, os participantes, se emocionaram diversas vezes da sua fala. É realmente importante a gente ter consciência de que isso existe, né, que o racismo existe, e que tenham mais pessoas multiplicando atividades nas escolas, na educação básica, no ensino superior, para reduzir, né, essas situações, né, constrangedoras que a gente viu no primeiro vídeo, né? Então, muito obrigada pela participação. Eu peço que mantenha a câmera aberta para a gente dar um agradecimento final aqui aos participantes, e eu gostaria de destacar aqui no chat, tem agora uma avaliação da sessão associada, então, ao recebimento de certificados. Então, é muito importante que vocês preencham e avaliem a sessão para a gente sempre melhorar para a próxima sessão, tá? Muito obrigada pela participação. Eu peço para a Sandra e para o Luiz, então, abrirem a câmera, né? Sandra, você poderia, por favor, dar um encerramento final a essa sessão, umas palavras para encerrar aqui a atividade. Né, na verdade, eu só queria agradecer, né, a presença de vocês, a iniciativa, né, da Luísa e da Carolina em iniciar, né, abarcar esse projeto, dizer que todas as dúvidas que vocês tiverem, a gente realmente não consegue acompanhar. A Carolina colocou o meu e-mail aí no chat, vocês podem me escrever. Sobre o material que muitos perguntaram, os DVDs, é com a professora Vivian Runjanek, tá? Que, como vocês viram, trabalha comigo, trabalhou com Hilda, é uma mulher inspiradora, trabalha em vários projetos, e é ela que faz esses glossários. Vocês podem me escrever, eu passo o e-mail dela também para quem tiver interesse. E eu estou à disposição de qualquer tipo de colaboração. Muito obrigada, só agradecer. Obrigada, Sandra. Hilda, uma palavrinha final? É o mesmo que a Sandra disse, agradecer, principalmente por ter conhecido vocês, né? Luísa, Carolina, Sandra, Marjorie. Vamos trocar figurinha, eu sempre faço isso, eu viro amiga de infância, assim que me convidam, e aí eu convido de novo. Luiz também, obrigado aos intérpretes de Libras, é muito importante a gente ampliar a acessibilidade comunicacional. Muito obrigada. Obrigada. A Marjorie, infelizmente, teve um contratempo na cidade, na instituição onde ela está, teve que sair do prédio, mas foi só um alarme sem grandes consequências, mas ela não pode estar aqui nessa sessão final, então eu gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui presentes até o final e que participem das próximas sessões e que submetam projetos para o próximo edital Garotas STEM, né? Então, eu gostaria de chamar, então, o Luiz para encerrar aqui a nossa sessão. Gente, muitíssimo obrigado pela sessão de hoje. Eu acho que foi incrível passar por tantos projetos significativos e densos, né, que pesquisam divulgação científica, que falam sobre empoderamento, que falam sobre os limites éticos, políticos da inteligência artificial, da relação sobre cultura e a linguagem, que não, na verdade a gente sempre fala Libras, mas é a cultura surda, né, como a Sandra nos convidou a explorar, e como a gente aborda isso num trabalho mais inclusivo para o debate científico e para o engajamento científico. Então, eu quero agradecer muito, não vou me alongar aqui, quero deixar aqui o nosso convite para a próxima sessão, mas também para que quem participa aqui hoje, também para os nossos convidados, que a gente tem esse novo edital do Garotas STEM, que é justamente para abraçar esses projetos
que sejam inspirados a partir das demonstrações que a gente viu hoje, que sejam inspirados por vocês todas e que tragam isso para o chão da escola, que busquem apoiar processos de inovação com base no que aquilo a gente faz, com que a gente já faz na escola, e também inspirado por cada uma dessas maravilhosas palestrantes que nos brindaram hoje com uma apresentação riquíssima. Eu tenho várias considerações, mas acho que eu vou me poupar aqui para fazer, porque senão eu vou me alongar demais, a gente já está um pouquinho acima do nosso horário. Quero agradecer Hilda, Marjorie, que não está aqui com a gente, Sandra, pela apresentação e pela linda condução da Luísa, e agradecer aos intérpretes e, de novo, toda a equipe de produção e implementação do encontro de hoje e de toda a série. Meus parabéns e acho que a gente se vê no próximo encontro, certo? Tchau, tchau, gente. Se cuidem.